Então, essa ferramenta da psicogenealogia, ela faz com que você olhe para a enfermidade não como um problema, mas como uma oportunidade. Eu fui dar uma palestra para as mulheres que fazem o combate ao câncer em Santa Catarina. E eu disse para elas, meninas, eu ouso dizer aqui para vocês que essa expressão combate, ela poderia ser ressignificada. Por quê? Porque é uma lógica da neurociência, a física quântica. Se você disser que você vai combater algo, automaticamente uma outra força equivalente e da mesma proporção se levanta. Então, quando eu quero combater uma doença, eu levanto uma outra força. Ao contrário de eu olhar para o câncer, por exemplo, e dizer, muito bem, o que você veio me falar? O que você conta para mim? Porque um câncer de mama, por exemplo, sob a ótica da medicina germânica, ele fala de um conflito de ninho. Como que uma mãe ganha uma criança? O que acontece com um pássaro antes de botar os seus ovos? Ela arruma um ninho. Sim. Uma mãe amamenta um filho nas mamas. Então, a gente tem toda uma lógica para analisar se é a mama direita, a mama esquerda, destra. Mas como que teria que ser dito de que não combater? É olhar para o câncer e dizer, ok, o que você veio para... O que você está me dizendo? Para onde eu tenho que olhar para a minha árvore genealógica? Por quê? O que o Hammer falou? Que o câncer, quando a gente tem o diagnóstico do câncer, a gente já está numa fase vagotônica, que é uma fase reparatória. Entender que a reparação aqui ela é biológica. Né? O Hammer, o Dr. Hammer, é um cara que perdeu um filho num tiro. Ele teve um tiro, matou o filho dele. Ele é um médico oncologista e ele e a mulher desenvolveram câncer nos órgãos reprodutores. Ele disse, opa, peraí. Se eu desenvolvi um câncer de próstata e minha mulher no aparato reprodutor e eu acabei de perder um filho, a biologia é sábia. Ela superproduz células para repor o meu filho. Isso é a forma que o teu neocórtex, o teu reptiliano fala. Porque a nossa mente ele é dividida em 3. Neocórtex, límbico e reptiliano. Reptiliano são os mecanismos de sobrevivência. Luta, fuga, se fingir de morto. Aliás, eu sempre cito uma cena do Outlander, que é a cena que ele está no meio da guerra e ele fica no meio dos corpos. Essa é uma fase do fingir de morto. Se você está no meio da selva e vem um leão, você olha e diz, não vou dar conta, eu fujo. Se eu vejo algo menor do que eu entro numa reação adaptativa masculina. Eu atuo. Agora, se eu vejo que eu não dou conta, eu me finjo de morto. Então, quando a gente olha na biologia, a gente está sempre nessa reação. Ataque, fuga, fingir de morto. Então, a mama, ela me diz o seguinte, na tua árvore tem um conflito de maternidade, de ninho. Então, eu vou perguntar para essa pessoa que teve um problema de mama, por exemplo, qual foi o conflito dela com a mãe? Com quem ela está conectada? Então, isso dá as explicações para os... Por que a mulher está com câncer, o homem com câncer de próstata? Isso. Tá, descobri. Isso. Eu não quero continuar com o câncer, eu quero tratar o câncer. Isso. Não basta eu só ter descoberto. Tu tem que tomar consciência do programante. Eu vou usar uma linguagem do direito. Mas espera, tá, continua. No direito, quando eu ainda advogava, a gente tinha processos físicos. E quando, por exemplo, eu entrei com uma ação de cobrança contra você. E depois entrei com uma ação de indenização por dano moral. O que a gente fazia no direito? A gente já pensava os processos. Então, tinha uma cordinha que ligava os dois processos. A gente tem uma linguagem no direito que diz o seguinte, o acessório segue o principal. Vamos trazer isso para o câncer. O câncer, ou qualquer outra enfermidade, ela é o acessório. O principal é o programante. Então, o que eu tenho que fazer em relação ao câncer, à enfermidade, o sintoma? Ele me leva ao programante. O programante é uma memória epigenética mal elaborada que precisa de homeostase na minha árvore genealógica. É o Knag, que é um cara que agregou muito à psicogenealogia, ele diz assim, nós precisamos ressentir para ressignificar. Mas eu vou conseguir, vai me ajudar eu vou falar combater, desculpa. Vai me ajudar a combater o câncer? Tem muitos casos. Entender o porquê que eu tenho câncer. Exatamente. Me ajuda a combater. Exatamente. De uma maneira espontânea. Eu entro no processo de cura mesmo. A gente tem N casos de cura do câncer, de AIDS, de muitas enfermidades. Quando você toma consciência do programante. Imagina que você tem um jardim e no teu jardim tem erva daninha. Teu jardineiro vai lá e passa a máquina. Resolve? Momentaneamente. Vai nascer de novo. Claro. Por quê? Porque a raiz continua ali. É ir na fonte.
Moral da história a raiz do teu programa da enfermidade tá na tua árvore. O câncer só vai mudar de lugar. Exatamente. Exatamente. O câncer, ele tá ali, ou a enfermidade, para te dizer o seguinte, olha para isso. Então, quando eu tenho um problema de próstata, eu vou olhar a questão de potência e de provisão e de filiação. Onde Mas que se, esse por homem... exemplo, eu tenho um câncer, um tumor na garganta, e aí Isso. trata aquilo e de repente ele vai e migra para outro lugar do corpo. Isso. Essa migração, ela já não tem mais nada a ver com a genealogia. O Hammer dizia que não existe metástase. Existem conflitos, porque quando você está com câncer, ele diz assim, a gente já tem o conflito do diagnóstico. Quando a gente fala da palavra câncer, a gente já pensa na morte. Sim. Automaticamente, nosso reptiliano pensa, medo de morte. Porque Desafio. nos foi dito que é incurável. Exatamente. Se nos fosse dito que tinha cura, e eventualmente, gerações após gerações, Isso. iríamos entender que tô com câncer, calma, tá tudo bem, vai Isso. tratar. Aí também é uma questão do que é pregado no mundo. Isso. Isso não quer dizer que a pessoa não vá fazer... Ela tem que fazer o tratamento Porque dela, médico. antigamente, por exemplo, o HIV mesmo, que você citou. Sim. Antigamente era assim, contrair o HIV acabou minha vida. Exatamente. Hoje em dia, contrair o HIV, você convive com o HIV, você Numa trata. boa. Então não é Exatamente. mais sinônimo de morte. Ou seja, a medicina, de fato convencional, ela também pode evoluir, a ciência pode evoluir para tratar de uma maneira com que aquilo não necessariamente seja mais uma questão que traga atrás a genealogia. Exatamente. Hoje, muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde estão trabalhando com a integração dessa medicina integrativa e a nova medicina germânica. Então, quando você olha para a enfermidade, você trabalha o corpo, você trabalha a mente e trabalha a alma. Porque nós somos um ser integral. Né? E hoje o profissional que é responsável pelo indivíduo que está na sua frente, não só médico. Eu sou uma advogada e que hoje volto para as empresas e volto para o mundo jurídico e digo, gente, Para cuidar da mente nós das pessoas. temos que claro. olhar para esses conflitos. Claro. Porque eles têm uma base psíquica. Sim, sim. Né? Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Não, a gente não é máquina. Nós temos um corpo, não temos uma alma. Nós somos uma alma. Então, eu preciso olhar para aquela enfermidade que está sendo tratada biologicamente, mas eu preciso trabalhar com o programante. Então, a gente diz o seguinte, quando você fazia um acordo no processo principal, o acessório decai o objeto. O juiz diz assim, vamos eliminar os dois aqui, porque não tem mais causa de pedir. Assim é a lógica da enfermidade. Quando eu compreendo o programante, o acessório decai, não precisa mais estar ali, porque ele tinha uma função de me fazer olhar para algo que estava em desequilíbrio na minha árvore. Porque o mundo, a vida busca equilíbrio, a vida busca homeostase. Essa é a máxima.